E se nós poderíamos falar sobre a lei da manifestação e o que acontece quando não fazemos o uso adequado desta lei. Lei da manifestação significa que o que nós necessitamos para a nossa evolução espiritual se manifesta. Isto chama-se lei da manifestação. Então, tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual, a lei da manifestação faz acontecer. E isto é a única coisa importante. É que se manifeste para nós aquilo que é necessário para a nossa evolução espiritual. Todo o resto é secundário. Todo o resto é conversa para quem não quer assumir o seu próprio papel neste planeta e na vida. Então, aquilo que é necessário para a nossa evolução espiritual, aquilo que é necessário para nós evoluirmos e servirmos melhor, isto se manifesta. Todo o resto é secundário e deve vir como acréscimo. E quando nós estamos nesta lei, nada falta. Aquilo que falta é porque não é necessário, porque não é imprescindível. Porque o que é verdadeiramente necessário, nada falta. Então, se você está dentro da lei, se você está esquecido de si, nada deve faltar para aquilo que é preciso para você servir. Se começar a faltar alguma coisa, é porque você ou está saindo da linha, ou o serviço não é mais aquele, ou você deve estar um pouco mais atento ao seu eu interior. Porque, como dizia Santa Teresa de Ávila, nada nos falta. Agora precisa ver aonde estamos com a consciência para nada nos faltar. E aqui algumas pessoas estão inquietas porque não conseguem resolver certas situações. A evolução da transição da Terra já chegou num ponto em que a única coisa que resolve realmente é a oração. O resto pode influir beneficamente, incidentalmente. Pode acontecer. Mas quem quer realmente servir, dedique-se a orar. Não precisa dizer para que está orando. Simplesmente orar. Isto hoje é o maior serviço. E o que quer dizer, pergunta uma pessoa, quando sonhamos que alguém que conhecemos está numa cadeira de rodas? Então, quando se sonha com alguém que está numa cadeira de rodas, é sinal que aquele ser, por ter se recusado a se transformar, ficou paralítico evolutivamente. Então ele está numa cadeira de rodas, do ponto de vista evolutivo, porque se recusou a se transformar. E uma pessoa está querendo saber se quem mora no litoral deve estar de alguma forma se prevenindo para os momentos de transição e para a evacuação planetária. Trata-se de nós estarmos reconfirmando a nossa ligação com o nosso espírito. Não se trata de estar se prevenindo a respeito de coisas materiais para a transição da Terra. As coisas materiais na transição da Terra são o que menos vai importar, porque vão ser criadas situações que nós nunca vivemos. Nenhum de nós pode prever o que vai ser necessário durante aqueles momentos. Serão coisas novas para nós, coisas que nós nunca vivemos. Então, quem quer realmente se preparar para a transição planetária deve providenciar para que a sua atenção se volte para o próprio espírito. Isto é que é o importante. É a ligação com o próprio espírito. Porque durante a transição planetária não só acontecerão fatos
dos quais nós não temos nenhuma prática, nenhum tirocínio para resolver aquilo, porque é completamente novo. E as ajudas que teremos são ajudas extraordinárias, que talvez nunca tenhamos tido, como por exemplo, sermos retirados por uma nave, por exemplo. Então, o que é importante não é prevenção de espécie alguma, que pode não servir para nada. O que é importante é a nossa coligação com a mônada, a nossa coligação com o espírito. Porque tudo aquilo que está anunciado para a transição, isto não atinge o espírito imortal. Isto atinge o nosso ser do espírito para baixo. Então, é preciso uma coligação com o espírito, porque tudo que está abaixo do espírito vai ser transformado. Então, a coligação é com aquilo que é eterno em nós, e não com providências se a gente mora à beira-mar. Uma pessoa tem apresentado pensamentos desorganizados, tem apresentado medo de estar com as pessoas e ela quer saber o que está acontecendo. Nós teríamos que, na nossa vida diária, colocar alguns ritmos. E aqueles ritmos que a gente colocar deveriam ser ritmos estáveis. Porque nós temos nas nossas células muitas inquietações. Nós temos nos nossos átomos muitas imperfeições, muita sujeira. Então, para a gente conseguir se manter relativamente organizado e para a gente conseguir um ritmo estável e harmonioso, nós precisamos tomar algumas decisões. E existe uma coisa básica, da qual a gente sai quando acontece alguma coisa imprevista. Mas na nossa intenção deveria haver uma vontade, deveria haver uma decisão de haver um horário para oração, sempre o mesmo, um horário para alimentação, sempre o mesmo, um horário para leituras elevadas, sempre o mesmo, e horário para o sono, sempre o mesmo. Quando isto não é seguido, começam as desarmonias, começam as coisas que nós às vezes não podemos controlar. Então vamos repetir: horário para oração, horário para alimentação, horário para leituras elevadas e horário para o sono. Tudo isto não é questão de muitas horas nem de muito tempo. É questão da gente decidir fazer isto e realmente conseguir cumprir. Então se pergunta, bom, mas quanto tempo eu vou orar? Eu tenho tanto que fazer. Só esta pergunta já mostra que a sua prioridade não é orar. A sua prioridade são as outras coisas. Então aqui já existe um descompasso. Porque quando nós oramos, nós fazemos as coisas de uma determinada forma. Inclusive mais concentradamente, mais rapidamente, mais eficientemente quando oramos. E quando não oramos, fazemos as coisas às vezes não tão bem e precisando de mais tempo. E perdendo muito tempo conosco enquanto temos uma coisa para fazer. Então, o horário da oração é importante que seja fixo. Não é o tempo de oração, que seja fixo. Porque só o fato de você fixar o horário da oração, isto já está querendo dizer que aquilo é uma sua prioridade. Então a sua oração vai valer mais. Você vai viver mais a oração, porque aquilo é a sua prioridade. Quando pediram para aqueles que oram em Figueira orarem, se estabeleceu o horário. E naquele horário
devem estar orando. E isso sustenta a figueira. Está vendo? Então existe um horário para orar. Quem sabe o que é isto, providencia isto. Quem não compreendeu, ora a qualquer momento, o que também é bom. Mas não é como se você tivesse um horário específico para orar. E claro que se a oração é tão fundamental para você, se nada tira você daquele horário, o seu destino vai ser orar permanentemente. Porque isso vai se estendendo, isto vai se tornando parte da sua vida, parte do seu ser, parte dos seus corpos. Você vai estar sempre orando. Essa vai ser a tendência. Agora, horário para alimentação, isto também é muito importante, porque isto coloca o corpo físico numa certa ordem, num certo ritmo. O corpo físico, que naturalmente é muito organizado, ele, se tem um horário para fazer as coisas, ele confirma a sua perfeita organização física. Então, se você tem um horário para alimentação, o seu corpo físico se organiza de forma a digerir aquilo, de forma a assimilar aquilo, de forma a eliminar aquilo que não assimilou e assim por diante. E nessa organização, o corpo físico vai deixar repousar certas partes dele. Então, assim, o aparelho digestivo vai repousar, as coisas vão repousar, porque existe um horário delas funcionarem e delas terem uma certa atividade. Então é por isso que num centro espiritual tem um horário. O horário existe. Nós não seguimos aquele horário porque ou não compreendemos do que se trata ou temos outras prioridades, além de ter tudo organizado. Falar assim, num ciclo em que o sétimo raio, que é o raio da ordem, o raio da organização e o raio do ritual, está compenetrando todo o planeta, isto não deve ser muita novidade. Porque a energia planetária está levando para isso. E quando nós não estamos organizados, nós estamos sendo um obstáculo à energia planetária. Fazer aquilo que tem que fazer no planeta em um determinado ciclo. Agora, horário para leituras elevadas, isto também nós teríamos que providenciar. A leitura é uma forma de nós nos recolhermos em um pensamento um pouco mais alto. A leitura elevada é necessária porque nós, naturalmente, estamos com o pensamento em coisas concretas quase o dia todo. Porque nós estamos encarnados, estamos num mundo concreto, num mundo material, em dimensões densas. Então, o nosso natural é ter o pensamento densificado. O pensamento sempre voltado para coisas mais densas, como nós estamos o dia todo. Então, o pensamento tende a ficar densificado. E se nós não temos um horário para alimentar o nosso pensamento, a nossa mente, com outro grau de atenção, que seria uma leitura elevada, nós vamos ficando cristalizados em um nível muito material, do ponto de vista do pensamento. Então, a leitura elevada é uma necessidade. Porque quando você passa uns momentos se doando a uma leitura elevada, aquilo fica como uma semente dentro da sua mente, dentro do seu pensamento. Aquilo fica como uma semente. E aquilo vai trabalhando enquanto você faz outras coisas, nos outros horários. Aquilo vai trabalhando. Então, o horário para leitura elevada é muito importante também, principalmente nesses tempos, onde para entrar em contato com uma coisa elevada você tem que procurar, porque tudo está numa grande decadência. Então, você precisa procurar uma leitura elevada, porque tudo aquilo que é noticiário, tudo aquilo que é informação, é do nível mais baixo possível. Mais baixo do que isto, quase não se pode descer. Então, é preciso
reservar um momento para nós elevarmos a nossa atenção para alguma coisa que esteja no outro plano, no outro nível. Isso é a leitura elevada. A propósito disso, nós tínhamos sugerido que os monges nos monastérios tivessem um pequeno livro que se chama Imitação de Cristo. Imitação de Cristo é um livro clássico que foi compilado para que a gente tivesse uma ideia de como seguir aquilo que Cristo representa. É um livro que, do ponto de vista da literatura espiritual, é um livro considerado muito adiantado, muito evoluído. Inclusive, grandes filósofos recomendavam este livro. Recomendavam que se devia ler a Imitação de Cristo, porque aquilo está muito claro o que devemos imitar. Nós temos uma grande facilidade para imitar. Tanto assim que quando vemos um figurino, nos vestimos daquele jeito. Então você vê a nossa facilidade para imitação. Só que a nossa capacidade de imitação é voltada para a moda, em vez de ser voltada para aquilo que é cósmico, para aquilo que faz parte de uma consciência cósmica, como possa ser o que nós conhecemos como Cristo. Então, em vez de imitar a moda, por exemplo, quando cortam cabelo, todo mundo corta cabelo igual. Em vez de fazer isto, você imite Cristo, porque aí o seu cabelo vai ficar completamente diferente. Você não vai mais ter que cuidar do seu cabelo como precisa cuidar se você está querendo seguir a moda. O seu cabelo vai ser um reflexo das ideias que você tem na sua cabeça. Os cabelos crescem no mesmo lugar em que dentro você tem um cérebro. Então, segundo o funcionamento do seu cérebro, é o seu cabelo. Isto influi, isto tem a ver uma coisa com outra. De forma que, se você coloca dentro do teu cérebro a imitação de um ser perfeito, tudo em você vai ser diferente. Vai ser dentro daquilo que são os padrões para você. Não existem dois padrões iguais. Isso de estar todo mundo fazendo a mesma coisa, isto é uma coisa completamente irreal. Porque cada um de nós é feito segundo um arquétipo. Cada um de nós tem um padrão. E se trata de nós encontrarmos aquele padrão para ser aquilo. Existe um padrão cósmico, existe um padrão universal, que é a consciência crística. Falando em consciência, não é? Então, existe um padrão cósmico de consciência, que é a consciência crística. Então, imitar Cristo, você está entrando em um padrão que é para nós todos, cosmicamente. Agora, individualmente, isto varia um pouco, porque nós viemos de uma origem diferente, não temos origens iguais, nem todos nós vieram das Pleiades, nem todos nós viemos de Andrômeda, não é? Cada um teve uma origem. Cada um teve uma origem. Alguns vieram da própria Terra, cada um teve uma origem. Então, isto tem mesmo que ser diferente. Tem que ter um desenvolvimento diferente. E é trabalho do cosmos levar todas essas diferenças para o mesmo ponto e depois, no fim, ficar tudo uma coisa só. Isso é trabalho do cosmos. Mas aqui nós teríamos que ter, então, um horário para leituras elevadas. E depois teríamos que ter um horário para o sono. Nós temos que ter um horário para o sono. E tem que ser um horário que dê para nós realmente adormecermos. Porque se nós não temos organização para dormir, nós não chegamos a adormecer direito. Nós não vamos para o nosso local mais profundo na consciência. Se nós não temos um sono organizado, se nós não temos o sono como uma das nossas prioridades, quando o corpo dorme, a nossa consciência não chega a tocar o fundo do inconsciente, como poderia tocar. Então você precisa ter um sono organizado
Você precisa ter aquelas horas de sono ou aqueles momentos de sono, não precisa ser horas, precisa ter o sono organizado. Você precisa ajustar o seu sono à necessidade dos seus corpos, para eles terem a possibilidade de repousar. E aí, à medida que os seus corpos forem repousando, corpos quer dizer corpo físico, corpo etérico, que é um pouco mais sutil, corpo astral, que é um pouco mais sutil, e corpo mental, que é ainda mais sutil. Então, esses corpos todos têm que usufruir do sono. Agora, se você não chega a dormir direito, esses corpos, uns ficam meio acordados, outros ficam divagando, outros adormecem de cansaço, mas não há uma ordem nisto, não há uma disciplina nisso, não há um alinhamento neste repouso. Então, o horário para o sono, se você tirar da sua cabeça todas as preocupações antes de dormir, deixa as preocupações ao lado da cama, deixa as preocupações fora de você. No dia seguinte você as retoma, se ainda estiverem lá. Então você deixa as suas preocupações todas fora e adormece. Aí então a sua consciência vai ser atraída para o seu local mais profundo. A sua essência vai atraindo a sua consciência e ela pode obedecer, ela pode seguir aquele chamado. Se o corpo físico dormiu, se o corpo etérico também está quieto, se o astral está quieto, se o mental está quieto, então a consciência vai lá para o profundo do ser. E lá no profundo do ser, ela está em contato com a vida imaterial. Lá no profundo do ser, ela está em contato com o que chamamos de eterno. Porque lá no profundo do ser não há horas que passam. É importante que a consciência chegue lá e mesmo que ela fique um instante, ela se recupera para um novo ciclo de atividades. Então a consciência precisa chegar no sono profundo para ela se reencontrar, se recuperar, para ela ir se alimentar lá na nossa fonte mais vital, na nossa fonte mais real, e depois ir voltando até chegar de novo no plano físico. E aí para ter um novo dia de trabalho, para ter um novo ciclo de trabalho. Mas aí a consciência vem restaurada. A consciência não vem da mesma forma como ela entrou. Ela lá dentro tomou contato com aquilo que é a nossa essência, com aquilo que são os nossos padrões, e ela volta então renovada. Então isto chama-se horário para o sono. Nós sabemos que há mais possibilidade de nós entrarmos em sono profundo quando não somos atraídos para fora pela luz solar. Então, vamos dizer que o correto, se tivéssemos uma vida disciplinada e se tivéssemos uma vida organizada e se tivéssemos uma vida cujo karma permitiu que a gente faça aquilo que é necessário e não aquilo que é obrigado por karma, então nós vamos nos organizar de forma que durante a noite profunda nós estarmos no sono profundo. Para você entrar no sono profundo, é necessário ou uma grande atração do seu núcleo interior, ele te atrai, então você vai de repente para lá. Mas se não existe isso, como não é normal, se não existe isso, você leva um tempo para chegar no sono profundo. Então, a média para se chegar no sono profundo são 2 horas. Então você tem que estar dormindo há 2 horas para chegar no seu sono profundo. Isto é uma média. Isto não é para todo mundo. Tem gente que leva muito mais, tem gente que dorme a noite inteira e não chega em sono profundo, e tem gente que apenas fecha os olhos e já vai para sono profundo. Isto não é regra fixa. Mas, numa média, você precisa já estar dormindo há 2 horas para tocar o seu sono profundo. E como nós sabemos que sono profundo, se for combinado com noite profunda, é um sono mais real, mais verdadeiro,
mais positivo, mais real, enfim. Então você tem que se prover para durante a noite profunda estar dormindo já há algum tempo. Noite profunda é das 10h30 às 2h30. Até 10h30 está anoitecendo. E às 2h30 já começa o dia. Então entre 10h30 e 2h30 existe noite profunda no planeta Terra. Então, noite profunda. Essas são as horas nas quais a sua descida para o sono profundo é facilitada. Isto não quer dizer que a gente não possa entrar em sono profundo até agora, com toda essa luz. Pode, mas isto não é normal. O normal é você entrar em sono profundo durante a noite profunda. Agora, muitos podem dizer, mas eu trabalho de noite. Bom, você trabalha de noite porque você quis. Para você chegar a trabalhar de noite, é porque você quis isso. Em alguma vida tua, você quis isso. Em alguma vida tua, você viveu como vivem os morcegos, só saem de noite. Em alguma vida tua, você fez isto. Então hoje, por força de hábito, por força de karma, por tantas forças que jogam também, hoje você trabalha de noite e não trabalha de dia. Tudo somos nós que criamos. Todas essas coisas somos nós que criamos. E a uma certa altura, você diz, bom, eu agora já sei mais um pouco das coisas. Então, se você já começa a saber mais um pouco das coisas, é daí em diante que você tem mais responsabilidade. Então, quem não sabe destas coisas e vive tudo diferente, é menos responsável ou quase nada responsável, em comparação com uma pessoa que sabe. Compreende? Então, horário para oração, horário para alimentação, horário para leituras elevadas, horário para o sono. Agora a pessoa que não consegue se equilibrar e que tem que fazer isto, diz, bom, mas eu não posso, como é que eu faço? Minha vida não deixa, meus afazeres não deixam. Você pergunte para a sua mônada, pergunte para o seu espírito qual é a prioridade dele. Porque se o seu espírito quiser, você faz. Não vá perguntar para a sua barriga, não vá perguntar para a sua cabeça, não vá perguntar para a sua amiga, nem para o seu parente. Você coloque isso para o seu espírito e diga, olha, se você quiser, vamos fazer. Eu me coloco nas suas mãos. Se o espírito está vivo, se o espírito não se ausentou, ele escuta e faz. Se ele achar que deve fazer. Mas todo espírito só quer isto. Se está encarnado, só quer isto. Através do sono profundo, a gente pode entrar em contato com o nosso regente? Ela está perguntando se no sono profundo podemos entrar em contato com o nosso regente. E eu não sei o que você entende por regente. Mas regente é um núcleo nosso muito transcendente demais para nós entrarmos em contato com ele diretamente. A ordem dos contatos é primeiro com a alma, primeiro com o eu superior. Você faz o contato com o eu superior, que é aqui mesmo, está na quarta dimensão. É a porta de entrada, é o eu superior. Quando você está bem estável no eu superior, ele vai erguendo a consciência para a mônada, para o espírito. Quando você está bem estável no espírito, coisa muito rara. Quando você está bem estável no espírito, aí a sua mônada vai sendo atraída pelo regente, que está num nível inconcebível para nós, um nível transcendente. E o regente tem que atrair 7 mônadas, porque nós somos 7. Então, o regente tem que atrair as 7 mônadas. Aí você vai sendo atraída pelo regente. E chegam lá, atraídas. Isto é uma evolução superior, não é uma evolução para cá. O regente, esse nível que tem que reunir nós 7, esse regente está atraindo a nós como mônada. E enquanto você não tem a consciência na mônada, você não pode se sentir atraída pelo regente. Então tem que primeiro bater na primeira porta, que é a alma, que é o eu superior. Depois tem que ser atraído pela mônada, e aí é que começa a relação com o regente. Não é enquanto estamos aqui vivendo tudo o que vivemos, claro? Nós aqui estamos numa escola de purificação. Nós aqui estamos encarnados para nos purificar. Esta é a escola da encarnação, purificação.
E à medida que vamos purificando o nosso material, mental, emocional, etérico, físico, à medida que vamos purificando isto, é que vamos nos dando conta dos outros níveis nossos. E a uma certa altura do trabalho de purificação, se trata de nós nos purificarmos de pensarmos muito no nosso ego pessoal. Isto é um estágio da purificação. Num certo ponto da purificação, você tem que não estar muito concentrada no seu ego humano. Isso faz parte da purificação. Porque o ego humano, tendo muita solicitação, ele não deixa de existir como ego. Ele fica se confirmando como centro de atenção. E é um centro de atenção que nos condiciona bastante. Então aqui diz o seguinte: nenhuma tarefa externa, por mais caráter de emergência que apresente, deve sobrepujar esta rotina. Isto diz um instrutor nosso. Por isso, deve haver uma rotina que propicie aos seus trabalhadores esta vida organizada. Aqui trata-se de nós compreendermos isso ou não compreendermos. Trata-se de nós compreendermos isso e termos a intenção de ir para lá. E pedirmos ajuda para ir para lá. Porque somos realmente condicionados a tanta desorganização que precisamos pedir ajuda para nos organizarmos no bom sentido. Vocês veem, certas pessoas, para entrar no horário, no trabalho, precisam bater ponto. Se não tivesse que bater ponto, não chegariam na hora. Chegou a este ponto. Tem que bater ponto, senão não chega na hora. Quando é que nós vamos começar a fazer as coisas por nós mesmos, sem precisar bater ponto? Uns estão mais próximos disso, outros estão mais longe. Aquele que está mais próximo deve ajudar quem está mais longe. E quem está mais longe deve imitar aquele que está mais próximo. Cada um tem seu trabalho. O que está mais próximo ajuda o outro, atrai o outro, puxa o outro, ajuda, colabora. E o outro imita. São dois trabalhos. Os dois têm muito valor. Um não é inferior ao outro. Trabalho, todo tem valor. Vamos passar para umas frases da mãe. A mãe diz o seguinte: a superfície da terra arde em chamas. Uma paz angelical permeia o rosto dos escolhidos. Mesmo com a terra pegando fogo, uma paz angelical está no rosto dos escolhidos. Os escolhidos não são uma elite como a gente pensa. Os escolhidos são aqueles que decidiram, são aqueles que, com seu livre-arbítrio, resolveram pela evolução superior. Então, isso chamam-se os escolhidos. Eles é que se escolheram, não ficaram no comum. Escolheram a evolução superior. Então, quando a Terra estiver em chamas, uma paz angelical permeia o rosto dos escolhidos. E o mar banha o seio da mãe que chora. Vocês têm ouvido falar que Maindra está cheia de tristeza, porque nos vê, nos olha e está cheia de tristeza. Então, esta mãe, esta energia criativa que faz parte do todo, do único, esta energia que dentro do único é aquilo que cria, não? Isto chama-se mãe, isto chama-se a energia feminina, enfim. O mar banha o seio da mãe que chora. O mar é este mar psíquico que existe criado neste planeta. E enquanto isso, a fé alcança o coração dos destemidos. Destemidos são aqueles de nós que resolveram viver tudo com coragem, com decisão. São os destemidos. E então os destemidos não temem, porque resolveram viver tudo com muita coragem.
e vão buscar isto lá no primeiro raio. E a fé, que também não é humana, né? A fé, que é uma coisa de um outro plano, de um outro nível, alcança o coração dos que não têm medo, dos que assumem isto que é para ser vivido e feito. E continua a mãe: grandes movimentos arrastam milhões de seres. Grandes movimentos arrastam milhões. E uns poucos unem-se às hierarquias. Então nós não somos arrastados para as hierarquias. Quem é arrastado são os outros. Grandes movimentos arrastam milhões nesses momentos, que nem sabem para onde vão. Uns poucos unem-se à hierarquia. Então não são os movimentos que nos levam à hierarquia. Os movimentos arrastam milhões, não se sabe para onde. Uns poucos de nós unem-se à hierarquia. Nós tomamos essa iniciativa. Mas precisamos estar já com isto desperto em nós. Alguma chave já deve ter sido girada em nós. Cabe a nós nos unir à hierarquia, porque temos livre-arbítrio. A hierarquia não pode nos arrastar. A hierarquia vive na lei superior. Então somos nós que devemos nos unir com a hierarquia. E aí sim, nós fazemos este movimento de nos unir com a hierarquia faz o resto. Mas a hierarquia não pode tomar esta iniciativa, porque nós temos livre-arbítrio. Nós temos que ter as nossas escolhas, para depois ela fazer aquilo que nós não conseguimos. A mãe continua dizendo: é possível salvá-los, mas não se já estiverem no meio do abismo. Se a gente já tiver caído no abismo, de lá não se pode ser tirado assim. Então, isto tudo é possível se você ainda não caiu no abismo. Mas se já caiu, aí o processo é outro. Há um lugar onde muito pode ser feito. É onde há uma conexão direta entre as almas. Aqui ela está dizendo que precisa que as nossas almas estejam conectadas. Porque a uma certa altura tem que haver um movimento que precisa almas reunidas. No passado pode não ter sido assim, mas hoje a situação é outra. Então hoje há um lugar onde muito pode ser feito. É onde há uma conexão direta entre as almas. Tem um nível da consciência onde as almas estão unidas. Então estas almas unidas é que somadas vão ter a força para fazer os próprios passos. E onde há a direta conexão entre as almas, não é necessário contato físico. Então aqui o corpo físico e toda a vida física já ficou lá para trás. Nesse estágio, isto tudo já não tem mais importância. Aqui é uma conexão direta entre as almas, onde não é necessário o contato físico, onde não é necessária a palavra e onde só uma coisa importa: amar. E chegamos sempre no mesmo ponto. E ela termina assim: com amor sobe-se a montanha, com amor tiramos as sandálias, com amor ingressamos no templo abençoados. Com amor alcançamos o céu. Com amor enviamos uma escada de salvação. Quer dizer, chegando lá, você joga uma escada para quem ficou lá embaixo. Com amor enviamos uma escada de salvação. Com amor recolhemos os restos. Com amor abraçam os que se despertam. Com amor guiam-se os que não compreendem. Isto é, por amor é que se faz tudo. O amor tudo resolve. Vamos repetir. Com amor sobe-se a montanha. Com amor tiram-se as sandálias. Com amor ingressa-se no templo abençoado. Com amor alcança-se o céu. Com amor envia-se uma escada da salvação.
Com amor recolhem-se os restos. Com amor abraçam-se os que despertam. E com amor guiam-se os que não compreendem. E aqui tem umas frases de Samana que diz: aquele que trabalha comigo não teme entrar no fogo. Não teme ser desprezado. Não teme entregar-se apesar de seus defeitos. Não teme ser surpreendido em suas falhas. Não teme seguir aquilo que outros não seguem. Não teme ser diferente da maioria. Aquele que trabalha comigo não teme ser o último. Não teme dar seu lugar para outros. Não teme dar passos, mesmo sem ter certeza. Não teme seguir a intuição, mesmo que a mente lhe diga o contrário. Não teme ser mal visto pelos irmãos de tarefa. Não teme se transformar. Não teme se transfigurar. Não teme parecer um monstro diante do espelho, ao colocar para fora seus mais íntimos defeitos e falhas de caráter ou de personalidade. Não teme ser reconhecido e descoberto por mim. Não teme não poder voltar atrás após ter tomado a decisão de me seguir. Não teme tirar os sapatos e saltar no abismo escuro. Aquele que trabalha comigo não teme a solidão que sentirá. Não teme a alegria do encontro, não teme a Deus, não teme nada. Aquele que trabalha comigo não teme, ama. É isso. É muito simples, não há quem não entenda. A coisa é viver. Entender se entende. Coisa é viver.